Oi, galerinha! Hoje vamos aprender uma nova alternativa condicional. É a estrutura de múltipla escolha. Na aula passada, nós vimos a estrutura condicional se, onde, através de uma expressão, a gente pode ter duas alternativas, o sim e o não. A gente viu também que podemos fazer vários testes no mesmo programa, fazendo várias alternativas cis encadeadas. Porém, às vezes, eu tenho escolhas definidas para uma variável, para uma expressão, como numa prova de múltipla escolha, onde eu tenho alternativa A, B, C e D. Nesses casos, é melhor eu usar a alternativa de múltipla escolha do que fazer um monte de cis encadeados. Vamos ver como que é essa alternativa. A estrutura condicional múltipla, ela é caracterizada pela avaliação de uma condição que pode ter como resultado N valores distintos, seguindo a execução de uma das N sequências de ações correspondentes. A instrução escolhe caso pode substituir um encadeamento de vários cis. Essa estrutura compara uma variável com valores e, se a comparação for positiva, executa todas as instruções que estão abaixo de cada caso. Então, começa com escolhe e termina com fim escolhe. Na frente do escolhe é colocada uma variável ao qual eu vou escolher resultados para ela ou uma expressão. Aí a alternativa verifica o resultado dessa variável ou expressão em cada caso. Essa alternativa pode ter vários casos. No final, tem um único defeito. O defeito é caso nenhuma alternativa anterior for verdadeira, ele executa o defeito. Posso ter vários casos, mas um único defeito. O defeito também é opcional. Eu posso não colocá-lo, que vai rodar do mesmo jeito. O escolhe e o fim escolhe estão alinhados, porém os casos e os defeitos têm um parágrafo e sempre tem 2 pontos depois. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu preciso elaborar um algoritmo em Portugal para receber um número de 1 a 7, correspondente a um dia da semana, e mostrar qual dia é este. Caso o usuário digite um número fora deste intervalo, será apresentada uma mensagem de erro. Então, olhem como fica o programa utilizando a estrutura de múltipla escolha. Vou declarar uma variável chamada dia do tipo inteiro, que vai receber o número de 1 a 7. Vou solicitar o usuário para entrar com o número de 1 a 7 correspondente ao dia da semana. Vou ler esse dia e na frente do escolhe vou colocar a variável dia. Na frente dos casos eu vou colocar todos os conteúdos, todas as respostas possíveis para a variável dia. Quais são elas? Os números de 1 a 7, pois existem de 1 a 7 dias na semana. Então, caso o usuário digite 1, vai ser escrito domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana. Caso o usuário digite 2, vai ser escrito segunda-feira, 3, terça-feira, 4, quarta-feira e assim por diante. Vamos supor que o usuário, apesar de eu ter solicitado que ele digitasse um número de 1 a 7, o usuário digitou o número 15. Existe o dia da semana 15? Não, né? Então, ele vai executar o defeito. Número inválido deveria ser um número de 1 a 7. E fim escolhe para terminar essa estrutura. Vamos ver essa estrutura rodando no Portugal? Então, estou aqui no Portugal e vou executar o meu programa que solicita um número e me diz o dia da semana em português. Vou rodar. Entro com o dia 1, ele vai me mostrar domingo.
Se eu digitar 5, ele vai me mostrar quinta-feira. E se eu digitar 15, ele vai me mostrar número inválido. Deve ser um número de 1 a 7. Gostaram? Eu poderia fazer esse programa utilizando um monte de sis. Se dia igual a 1, escrever domingo. Se não, se dia igual a 2, escrever segunda-feira. Se eu tenho 7 dias, eu teria que fazer 6 sis. Ficaria muito grande a minha estrutura. Então, nesse caso, é mais fácil eu utilizar uma estrutura escolhe caso. Entenderam? Vamos ver outro exemplo. Então, vejam bem. Os casos não são numerados. Esse número 1, 2, 3 e 4 são, na verdade, o resultado possível para a variável dia. Aqui, por coincidência, os números da semana são de 1 a 7. Mas vamos ver um exemplo, por exemplo, contexto. Vamos supor que eu quero elaborar um algoritmo que solicite uma letra ao usuário e responda se a letra é vogal ou consoante. Quando que a letra é uma vogal? Quando ela for A, E, I, O, U. Se para todos esses casos ele é vogal, eu vou fazer um caso colocando todas essas vogais. Veja bem. Início, declarei uma variável do tipo caractere, chamei de L, porque eu não posso chamar a minha variável de letra. Lembrem-se que letra é uma função do Portugal. Vou solicitar a letra para o usuário. Vou escolher quem? Essa variável L. Eu vou escolher um resultado para a variável L. Caso A, E, I, O, U, minúsculo, A, E, I, O, U, maiúsculo, escrever vogal. Vejam bem, agora estamos lidando com textos. Todo texto tem que estar entre aspas. Se a variável é do tipo caractere, ela tem que ter aspas. Se são vários resultados para ser vogal, eu separo todos com vírgula. Se é caractere, minúsculo e maiúsculo são diferentes. Então, se eu quiser tratar minúsculo e maiúsculo, eu vou ter que colocar minúsculo e maiúsculo. Quando que é consoante? B, C, D, F, G, H, minúsculo e maiúsculo, separados por vírgula e entre aspas. E se o usuário digitar uma vírgula, um símbolo de exclamação, não é letra, então, defeito, escrever letra inválida. Percebam bem, no exercício anterior eram números. Eu não tenho aspas e era somente um resultado, sem vírgula. Nesse exercício é caractere, então eu tenho que colocar aspas e são vários resultados para ser vogal. Coloco todos no mesmo caso, separados por vírgula. Vamos ver ele rodando? Então, já estamos aqui no Portugal, vamos rodar então o programa. Entro com uma letra, vou entrar com A minúsculo. A, vogal. Vou entrar com E maiúsculo. E, vogal. Vou entrar com B, consoante. Vou entrar com jogo da velha, letra inválida. Gostaram? Então, agora vamos ver um exemplo utilizando expressões. Vou declarar uma variável do tipo inteiro chamada x e a variável resto. Vou solicitar o usuário para digitar um número inteiro. Vou ler esse número e vou calcular o resto da divisão desse número por 2. E aí vou usar o escolhe. Escolhe resto igual a 0. Isso quer dizer que ele vai verificar o resultado dessa expressão. O resultado da expressão resto é igual a 0
Sendo uma expressão lógica, esse resultado só pode ser falso ou verdadeiro. Caso verdadeiro, escrever par. Caso falso, escrever ímpar. Olha só como fica. Então, vamos rodar o programa aqui no Portugal. Vou entrar com 5, ímpar, 6, par. Então, nesse exemplo, eu vou comparar o resultado de uma expressão e esse resultado vai estar dentro dos casos. Gostaram? Muito bem. Eu posso misturar tudo junto e misturado. Olha que exemplo interessante. Eu quero um algoritmo que, dependendo do número do mês e, se necessário, o ano, devolva quantos dias tem esse mês. Hoje a gente conta na mãozinha, né? Morrinho tem 31, vale tem 30. Morrinho 31, vale 30. Só que tem o mês de fevereiro. O mês de fevereiro depende se o ano é bissexto. Se o ano for bissexto, ele vai ter 29 dias, se não 28. Então, aqui é a expressão de quando que um ano é bissexto. Quando ele é múltiplo de 4, não é múltiplo de 100, ou quando ele é múltiplo de 400. Então, vamos verificar a solução deste programa. Primeiro, eu fiz uma solução utilizando tudo misturado, escolhe caso e se. Veja como ficou interessante. Vou declarar as variáveis mês, ano e número de dias que esse mês tem. Vou pedir ao usuário para digitar um número de mês, de 1 a 12. Vou ler esse mês. O primeiro teste que eu vou fazer é o teste do usuário topeira. Eu pedi um número de mês e ele me informa 15. 15 não é um mês válido. Então, eu coloquei, se mês maior que 12 ou mês menor que 1, então, número de mês inválido. Se não, eu vou fazer o escolhe. Eu vou escolher um resultado para o mês. E vou começar de cara com fevereiro. Fevereiro, eu vou precisar saber qual é o ano, para saber se é um ano bissexto ou não. Então, solicitei o ano. Introduzo o ano, ler ano. Vou fazer o teste para saber se esse ano é bissexto. Se o ano for múltiplo de 4, ou seja, a divisão desse ano por 4, o resto for 0, e não múltiplo de 100, ou seja, o resto vai ser diferente de 0, ou múltiplo de 400, então o ano é bissexto, e o número de dias que esse mês tem é 29. Se não, fevereiro vai ter 28 dias. Caso o mês for 4, abril, junho, setembro ou novembro, ele vai ter 30 dias. Defeito, só sobraram os meses com 31 dias. Fim, escolhe. No final, eu vou escrever quantos dias esse mês tem, utilizando a variável num dias. Fim, se. Veja bem, eu tenho um escolhe dentro de um senão, eu tenho um se dentro de um caso, tenho tudo misturado. Eu tenho expressões lógicas e conectores lógicos. Eu usei tudo que a gente aprendeu nessa aula num mesmo exercício. Lindo, não? Muito bem, eu poderia fazer esse exercício utilizando apenas sis. Olha só. Se mês maior ou igual a 12 ou mês menor que 1, mês errado. Se não, se mês é igual a 2 e se o ano é bissexto, se não, fim se não, se mês é igual a 4. Então, aqui eu estou usando vários sis. Eu posso, sempre que eu puder fazer uma estrutura de múltipla escolha, eu poderia fazer só com cis, mas ele ficaria com muitos cis. Olha, 1, 2, 3, 4 cis. Se eu tenho 4 cis, eu tenho 4 fim cis. E assim, usando a múltipla escolha, ele fica menorzinho, ok? Entenderam?
Ótimo!